A pergunta é a seguinte: em tempos de pandemia, como essa que a gente está vivendo e já há um ano, como é que a gente faz para evitar essa exaustão, essa depressão, esse cansaço? Eu creio que antes da gente pensar em aspectos práticos, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que a palavra de Deus ensina para a gente em relação à nossa mente. Ok? Por quê? Porque tudo se processa na nossa mente. Como é que a gente enxerga isso? Bom, antes de mais nada, eu quero ler um texto da Bíblia aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Diz assim no verso 14: Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando o apóstolo Paulo explica isso, e é interessante quando a gente olha no grego, quando ele fala pessoa natural, ele está falando de anthropos psíquicos. Psíquicos, a mente, a pessoa que anda baseado na mente. Veja bem, para efeito do nosso estudo, para efeito de um entendimento um pouquinho mais claro, eu vou trabalhar com aquela tricotomia corpo, mente e espírito, ok? Primeiro ponto é o seguinte: o nosso corpo, em grego é a palavra soma. Com o nosso corpo, nós temos uma consciência do mundo que nos cerca. A minha mente, a psique, ou a minha alma, mente, muitas vezes utilizado assim na Bíblia, né, é a minha consciência do meu eu, de quem eu sou. Minhas vontades, minha inteligência, minha memória, né, meus traumas, momentos bons e ruins e assim por diante. E o meu espírito, que seria a terceira parte, é o meu pneuma, pneuma em grego, que é a minha consciência de Deus. Como que eu falo com Deus? Pelo meu espírito. Mas essas três partes, elas estão absolutamente conectadas. A gente não consegue fazer divisão entre uma coisa e outra. Mas para efeito dessa compreensão é importante a gente ter essa divisão. E aqui o texto bíblico diz: a pessoa natural, quer dizer, o anthropos, homem, psíquicos, o homem baseado na sua mente, não compreende as coisas do espírito. Então por quê? Porque a minha mente, ela é a que mais cresce nesse sentido. Quando a gente nasce, né, nós já temos essas três áreas, só que o nosso espírito está adormecido. Então quem cresce? A mente. A mente fica forte, a mente cresce, a mente absorve todos os conceitos necessários através do corpo, não é? Os 5 sentidos, por exemplo, são as janelas da alma. Eu vou absorvendo toda a informação e isso vai ficando na minha mente. Quando eu tenho uma questão espiritual, a minha mente não compreende porque ela fala uma outra língua. Então veja o que está acontecendo. Nós estamos vivendo num período muito difícil, que é um período de crise mundial, e a nossa mente começa a fazer as considerações. Para onde, o que vai acontecer, o que será que vai acontecer, será que isso daqui é o fim, será que não é o fim, será que está acontecendo? Aí eu tenho notícias o tempo todo de morte, de coisa ruim, etc. E aí eu tenho toda a minha informação, porque eu leio sobre isso, porque eu quero saber mais sobre isso. Então, como esse vírus ele se manifesta, o que ele faz, como ele não faz. E aí eu começo, a minha mente cria um castelo de informações, um castelo de conhecimento. Ok? Tudo bem por aqui? A minha mente, ela manda no corpo. A minha mente manda no corpo. Quando eu tenho, por exemplo, uma enfermidade da mente, ou uma enfermidade da alma, que a gente chama, no corpo, eu tenho uma enfermidade psicossomática. O soma é o corpo. Então, nessa psicossomática, essa doença psicossomática é algo que vem da mente, então eu fico triste, eu fico angustiado, eu fico deprimido. Por quê? Porque a minha mente está ordenando o meu corpo. Tudo bem até aqui? Ok. A pergunta é: e o espírito? Paulo chama isso no versículo 15, diz a pessoa espiritual, anthropos
pneumáticos. Pneuma é o espírito. Antropos, o homem. Então, o homem espiritual, ele faz uma confrontação com o homem natural, o homem baseado na sua mente. Quando eu ando baseado na minha mente, eu começo a deixar crescer gigantes dentro de mim. Então, eu tenho gigantes que me levam ao medo, eu tenho gigantes que me levam a apreensões, eu tenho gigantes que me levam a frustrações, são gigantes, são os problemas que a gente vai enfrentando. Agora, a grande questão é a seguinte: onde que entra o meu espírito nessa jogada? Então, a primeira resposta que eu quero dar em relação a como que a gente enfrenta nessa pandemia, como é que a gente cria uma rotina de vida, etc., eu tenho que compreender isso. Eu tenho que compreender que a mente é muito forte e que o espírito precisa acordar. Como é que o espírito acorda? O espírito acorda quando a nossa vida é entregue ao Cristo vivo. O Senhor Jesus chamou isso em João capítulo 3 de nascer de novo. Ele diz: aquele que não nasce da água e do espírito não pode ver o reino de Deus. Né? Jesus utiliza dois verbos, ele diz: não pode entrar no reino de Deus, não pode ver o reino de Deus. Então por que eu não posso ver o reino de Deus? Porque se o meu espírito estiver adormecido, a minha mente toma conta. E a minha mente determina as coisas como elas devem ser. Então eu acredito nisso, naquilo, é a minha mente falando. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, o meu espírito acorda, mas ele acorda, mas a mente é muito forte ainda. O que eu preciso? Renovar a minha mente e crescer espiritualmente, de tal maneira que o meu espírito comande a mente, comande o corpo. É claro que eu estou aqui simplificando, mas a ideia qual é? A ideia é que uma mente de um cristão precisa ser renovada. Renovada pelo quê? Pela palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a minha mente precisa ser renovada, porque senão a mente continua forte, ela continua se estabelecendo a partir do quê? Das coisas que ela vê, das coisas que ela sente, da experiência pregressa, da memória, dos traumas e assim por diante. Mas quando o meu espírito ele cresce, o meu relacionamento com Deus aumenta, a minha mente fica submissa ao meu espírito. Por isso que a gente diz: eu vivo pela fé. Fé não é uma experiência abstrata. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a forte convicção daquilo que não se vê. Hebreus 11, 1. Então, a fé é a ferramenta do espírito, não é da mente. Na mente eu tenho o quê? Eu tenho o conhecimento, eu tenho as informações, né? Eu tenho as memórias, eu tenho meu raciocínio, eu tenho minha inteligência, eu tenho tudo isso na mente. E a mente, ela cresceu. Imagine uma pessoa, por exemplo, com 30 anos de idade e que resolveu entregar sua vida a Cristo. Ela tem 30 anos de uma mente robusta, uma mente lotada de conhecimento, de experiências e assim por diante. O que ela precisa de mais 30 anos? Não, ela precisa crescer espiritualmente e renovar a mente. Como é que eu renovo a mente? Primeira coisa que eu preciso entender é que a minha mente ela precisa de alimento, ok? A minha mente precisa de alimento. Então, se o seu alimento é novela, se o seu alimento é BBB, se o seu alimento é filme, se o seu alimento é conversinha, bobagem, se o seu alimento... Tá certo? Depende do que... Você será aquilo que você come. A sua mente vai ter características daquilo que você come. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa da palavra de Deus. É a Bíblia que faz com que eu coma conceitos espirituais e a minha mente começa a se renovar. Ela começa a questionar no começo, né? Por isso que tem gente que diz assim: puxa, eu não entendi esse texto. Ótimo que você não entendeu. A sua mente não está preparada para entender.
E outra, muitas coisas você vai ter que entender pelo Espírito. Mas como que se entende pelo Espírito? Eu preciso que o meu Espírito seja aberto, ele acorde. E ele só acorda quando eu entrego a minha vida a Cristo. Está fazendo sentido o que eu estou te falando? Enquanto isso não acontece, você pode comer a Bíblia, né? Você tem pessoas aí que falam na internet, que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, etc. São ateus. Por quê? Porque é só mental, é só conhecimento intelectual, não tem nada de espiritual. Agora, então, o que Paulo quis dizer com a pessoa espiritual? Quando ele diz a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que ele quer dizer com a mente de Cristo? É a vida espiritual. A mente de Cristo é a vida espiritual. Eu vou conhecer a Deus através da minha mente? Não. É por isso que existe tanta confusão nesse mundo. Porque pela mente eu só consigo compreender aquilo que eu posso pegar, aquilo que eu posso dimensionar, aquilo que eu posso sentir, sentir o cheiro, ouvir, etc. Certo? Mas com o meu espírito não. Eu recebo uma palavra por revelação. E como é que se abre essa revelação? Pela fé. Por exemplo, em Efésios, capítulo 1, versículo 13, né? Aqui, olha, verso 13. Nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, recebestes o selo do Espírito Santo da promessa. Agora, tudo isso que eu estou lhe falando tem a ver com uma vida transformada pelo Espírito Santo. Você quer saber mais? Fique ligado no meu próximo vídeo, ok? Deus te abençoe.